TV Cenário, o nosso compromisso é com a verdade. Olá, boa tarde para você que está chegando aqui na TV Cenário. Como sempre, é um prazer, é uma honra receber vocês aqui no podcast que mais cresce no Brasil. Eu estou falando do podcast com Jair, é claro, graças a você que nos assiste. Quero mais uma vez agradecer todo mundo que acompanha a gente. Hoje também no Facebook e também no YouTube, o pessoal que está assistindo aí, daqui a pouco eu vou falar o nome de vocês. Nós fizemos uma reunião e decidimos que tudo que é política, nós vamos transmitir ao vivo nas duas plataformas. O que for outro segmento, a gente vai transmitir apenas no YouTube. Então hoje, para vocês que estão chegando aqui no YouTube e no Facebook, uma ótima tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, como eu disse, a esse podcast que tem crescido muito na nossa região, é claro, os entrevistados ajudam muito e você, é claro, que acompanha. Hoje, estou recebendo uma pessoa que já veio aqui, mas foi o ano passado, no início do ano passado, é um cara super do bem, filiado ao PT, foi vereador da cidade de Mogi, foi candidato a prefeito, o cara tem uma história muito grande e está cotado aí para disputar as eleições do ano que vem. Vamos saber se será candidato a prefeito em Mogi das Cruzes. Eu estou falando de Rodrigo Valverde, 45 anos, advogado, pós-graduado, né? Pós-graduado em Direito Público, foi procurador jurídico na Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, advogado na Prefeitura Municipal de Guarulhos, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, chefe de gabinete na Câmara dos Deputados, atualmente é assessor técnico da CEAGESP, também foi presidente do PT, vereador e atuante, e é presidente da Federação Brasil da Esperança na cidade de Mogi das Cruzes. Foi candidato a prefeito de Mogi das Cruzes nas eleições de 2020 e atualmente é o quinto suplente de deputado estadual de São Paulo. Abre a tela que o homem já está na área aí, já quero lembrar vocês que o homem fez uma contribuição, eu já vou avisar já para vocês, mas antes, Valverde, mais uma vez, sejam bem-vindos aí, bem-vindo, né, à TV Cenário, o podcast com o Jair. E antes de mais nada, uma boa tarde pro pessoal que está te assistindo. Grande Jair, sempre uma honra estar aqui na TV Cenário, no podcast que mais cresce no Brasil, podcast com Jair. Agradecer toda a equipe aqui que está por trás das câmeras, a cada um de vocês aí que estão participando ao vivo, que vão participar depois, seja no Facebook, seja no YouTube. Sempre uma honra estar aqui, Jair. Mais de um ano que eu não te vejo, mais de um ano, me chama mais vezes que eu venho. É verdade. Cara, super do bem, como eu disse. E aqui, esse podcast, além de estar crescendo muito, nós temos uma questão bem bacana. Você contribui, tá vendo aqui o QR Code? Você ajuda esse podcast. A gente não cobra do entrevistado. Se ele quiser, ele faz uma contribuição. Até porque nós que deveríamos pagar, né, para eles virem aqui, mas nós não conseguimos pagar, então o que acontece? Nós pedimos uma contribuição se eles conseguirem fazer, o Valverde já fez, eu vou explicar para você, e eu quero pedir para você fazer R$ 20 aí no Pix para ajudar o podcast, tá bom? Tem que olhar para cá, né, não para a câmera, tem que olhar para cá. R$ 20 aí no podcast, no final do programa, todo o valor que entra de contribuição e da ajuda do entrevistado, nós fazemos o quê?
nós fazemos um sorteio. Ah, lembrando que é 50%, a metade de tudo que entra aqui no programa, né? A metade de tudo que entra no programa a gente devolve para as pessoas que estão fazendo com sorteio. O Rafael vai colocar na tela aí, é uma roleta que nós temos. Só que, se você está no YouTube, venha para o Facebook fazer o sorteio, porque o nome que aparecer, né? Apesar que dá pra fazer, né, Rafael? Não tem nada a ver, né? O pessoal pode fazer do YouTube, né? Fica no YouTube mesmo, não tem problema. Vai aparecer o seu nome aqui na hora que você fizer o Pix, tá bom? Volta aqui comigo, Rafael. Esse aqui, ó, aqui é o QR Code. Tá vendo? R$ 20. A cada 20, o seu nome vai pra roleta. Nós vamos fazer o sorteio. No final do programa, o nome que sair leva a metade. Lembrando que o Valverde já fez R$ 20, desculpa, já fez R$ 100, já tem a metade disso aí, R$ 50 já vai para alguém. Se você fizer, uma pessoa vai para 120 e já vai poder levar R$ 60. Então contribua, gente. É uma maneira que a gente achou para conseguir capitalizar e bancar os custos do podcast com Jair, que agora é todos os dias. Graças a Deus, aumentou muito aí a procura também. E nós estamos aqui todos os dias a partir das 15 horas. Hoje, exclusivamente, nós teremos 2 podcasts, porque a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, estará aqui hoje à noite, às 19 horas, tá bom? E tem uma outra novidade. Abre a tela. Tá vendo isso aqui, gente? Ó, a caneca. Agora ele vai fechar em mim. A caneca do podcast com Jair. Muitos convidados vêm aqui e falam, pô, Jair, eu queria levar caneca, como que eu faço para levar caneca? E como eu só tinha 4 canecas, que são os entrevistados que vêm aqui, eu nunca dei uma caneca. E o que eu fiz? Eu mandei fazer outras canecas, e olha só que legal. Se o Pix hoje passar de R$ 300, o Valverde vai levar uma caneca de presente e eu vou sortear outra caneca para você de casa. Tá bom? Já tem 100. Falta 200. Se passar de 300, o Valverde vai levar aí a caneca e você de casa vai poder levar outra caneca. Então vamos lá, pessoal. Tem economia aí. Vamos que vamos. Faz a campanha aí, Valverde. Pessoal, ó, como eu disse, hoje a entrevista é com o Valverde. Ele que é pré-candidato também a prefeito de Mogi das Cruzes. E vai contar um pouquinho, Valverde. Parar de tacar pedra lá no seu escritório. Fiquei sabendo que no início do ano você passou um perrengue lá, né? Como é que tá essa situação? De atuar, de fiscalizar, mas deu uma repercussão muito negativa para os adversários da época. Conta aí o que aconteceu. A gente tinha feito uma série de denúncias, ingressado com ação judicial, e daí, para minha surpresa, indo trabalhar segunda-feira de manhã, eu vejo uma roda assim, o vidro da frente, é na Rua Ipiranga, meu escritório, o vidro é bem grosso, assim, não era fácil quebrar. Sim. E parecia que tinha sido um tiro. Mas era uma pedra mesmo. Eu não sei a força que a pessoa usou, uma baita de uma pedra. Era do tamanho dessa caneca aqui do Jair, gente. E aí a gente fez o boletim de ocorrência. O vizinho ali, uma clínica, tem uma câmera particular. É quase em frente ao Hospital Ipiranga, que também tem câmera particular. Tem a câmera pública da prefeitura no cruzamento da Ipiranga com a Rua Santana. E infelizmente ali a imagem da câmera pública não estava funcionando. E dos particulares também não estava funcionando, mas a pessoa que deu a pedrada estrategicamente estava fora do ângulo de alcance, então a gente até hoje não descobriu quem foi, infelizmente. Mas foi um susto e já faz tempo, eu espero não ter essa surpresa. Nacional com aí... Claro, eu percebo, até porque, o Valverde, nós temos noticiado muito aqui na TV Cenário algumas ações do governo, principalmente no que tange aí a questão dos preços dos alimentos, tem baixado aí no supermercado. Esse dia veio o Robinson Guedes, que é especialista, né, em finanças, e eu perguntei para ele se era uma foto do momento, se isso aí ia passar rápido ou não. Ele me deixou esperançoso. Né? Falou sobre a economia. Fala um pouquinho sobre esses meses, né? Os primeiros 9 meses já. 9 meses do mandato de Lula, dando uma ênfase nessa questão econômica. Sem dúvida, o Lula não enganou ninguém, né? Diz que a prioridade 0 era matar a fome do povo, que o Brasil demorou 500 anos para vencer a fome, conseguiu, e infelizmente de uns anos para cá a fome voltou absurdamente. O país que mais produz alimento no mundo ter o seu povo passando fome. Então teve uma política pedindo para os exportadores de proteína, de carne animal,
a continuarem exportando no preço que eles quiserem, mas o mercado interno ter um preço em real e não em dólar, né? É claro que isso o exportador, por que ele vai querer vender em real aqui para o mercado interno? Mas foi uma política que foi possível convencer o mercado interno e a gente viu aí, a picanha já não é mais um sonho, já é É. possível comer uma picanha, ainda está sendo só uma vez por mês, mas em breve vai ser toda semana, como já foi um dia. E as outras carnes, o preço do combustível é fundamental também. Teve mesmo voltando à tributação, que senão a gente quebrava estados e municípios. Durante a campanha eleitoral do ano passado, o governo federal da época, para ganhar a eleição, a gasolina que todo mundo lembra aí que pagava quase R$ 10 o litro, tirou todos os impostos possíveis e imagináveis durante o período eleitoral, estava ali previsto que após a eleição os impostos voltariam, então era uma preocupação. Poxa, se voltar os tributos, o preço vai lá em cima e o governo já começa a impopular. Então o governo teve uma habilidade muito grande de, ao mesmo tempo que voltou a tributar o consumo de combustível, teve o controle da Petrobras, conversou também com os acionistas, que o acionista popular. Hoje o preço da combustível está aí R$ 5,19, R$ 5,29 a gasolina, o álcool R$ 3 e pouquinho, e tributando ainda. Então foi uma política acertada, mas não foi só isso. Ferraz com certeza já foi contemplada com a volta do Mais Médicos. Infelizmente minha cidade, Mogi das Cruzes, não. O prefeito lá não quis aderir, eu não consigo Não entender. quis aderir? Não, absurdamente não quis aderir. Você tá de Eu não brincadeira. sei se é medo do discurso, vai ajudar médico de outro país, eu não sei se é medo desse discurso, eu É. não sei se é pensando na disputa eleitoral do ano que vem, falar, poxa, só foi o governo do PT ganhar que voltou a ficar mais rápido o atendimento. Eu não consigo entender o motivo, porque quem ganha é o prefeito eleitoralmente. Nossa, que coisa. O Bertaioli aproveitava todos os programas e saiu com 90% de aprovação. Não, e é claro, um gestor que pensa do No jeito que. povo, então assim, as pessoas estão sentindo. Isso gera emprego. O desemprego já é o menor dos últimos 10 anos. Então, assim, o governo está acertando muito mais do que errando. E isso já está sendo nítido na vida das pessoas, né? Mesmo quem não votou no Lula, é inquestionável que a vida do povo voltou a melhorar. E isso em 9 meses. Vai melhorar muito mais, eu não tenho dúvida. Esse país ficou parado um bom tempo, tirou todos os programas sociais que existiam, mas agora a juventude vai voltar a cursar universidade novamente, o povo vai ter emprego, vai conseguir viajar de avião uma vez por ano, vai voltar a comer um McDonald's no shopping, ou pedir um entregador por aplicativo, um motorista por aplicativo, conversando com os Estados Unidos, com o Biden. E isso também vai dar mais dignidade para os trabalhadores, vão ter uma maior renda. E quando os de baixo ganham mais, automaticamente os de cima sobem. Eu não sei por que esse medo de uma camada lá de cima de que a parte de baixo não pode ter uma renda melhor. Então essa política voltou, já deu muito certo no passado, a gente chegou a ser a quinta economia do mundo. Infelizmente, nos últimos anos fomos para lá na 15ª e agora com apenas 9 meses já voltamos a estar entre as 10. Voltamos a estar entre as 10 apenas 9 meses. E como você falou, eu milito no Partido dos Trabalhadores desde os 14 anos. Na minha cidade, felizmente lá a gente está com um grupo grande, 6, 7, 8 partidos políticos. A gente criou um movimento lá que chama Mogi da Esperança. Todos esses partidos me convidaram para trocar de partido, mas a ideia é a gente ser de fato uma candidatura que represente todos os segmentos, todas as pessoas, todos os pensamentos. E não precisa se desfiliar do PT, enganar a população, falar que eu não sou petista, porque o PT tem uma rejeição. Eu acho que é possível a gente apresentar uma grande proposta para a cidade e E as ser fiel. pessoas olharem cada vez menos, olha, eu não vou votar nesse cara porque ele é filiado num partido que eu não gosto. E ao mesmo tempo prestar atenção no programa e falar, não posso deixar a cidade sem essa proposta. É aqui que eu vou caminhar. É essa a nossa luta aí o ano que vem. Legal. Ó, deixa eu dar uma boa tarde pro pessoal que tá acompanhando, não só aqui no Face, mas no YouTube. Deixa eu começar pelo YouTube aqui, já dar boa tarde pro pessoal que tá aqui. Boa tarde todo, o Everton tá aqui. Deixa eu lá no Facebook também, que tem bastante gente acompanhando. Mário Júlio Souza, Manu Batalha, Dani Caminhoneiro Lima, Manu Batalha tá aqui também. Luciana Amaral, boa tarde. Luciana esposa Ana, a mulher mais bonita do país, tá aqui também.
Valdir Bandeira tá aqui. Tem bastante gente. Cláudio Rodrigues, Marcos Felício. Pessoal, ó, você que tá entrando aqui agora e ainda não compartilhou, compartilhe. É muito importante você mandar nos grupos, mandar para as pessoas. Divulgue esse podcast, tem crescido muito. Lembrando que hoje à noite tem também podcast aqui com o Jair às 19 horas com a prefeita de Ferraz, Priscila Gambale. Hoje recebendo Rodrigo Valverde, que esse quando a gente convida ele vem. Ao contrário, infelizmente, do prefeito de Mogi, que já convidei ele 500 vezes, ele não aparece aqui. Vai vir a vice-prefeita, né, da cidade, na quinta-feira, é isso? Quarta-feira estará aqui, da cidade, é o nome dela? Priscila, né? Priscila, vice-prefeita de Mogi, estará aqui, parece ser uma pessoa do bem, vamos conversar, bater um papo, mas o prefeito, uma hora ele aparece, né? Não tem problema não. Mas o Valverde é um cara educado, ele tá sempre aqui no podcast quando a gente convida, e em outros programas também. Nós estamos falando sobre a questão nacional. Uma coisa me preocupou, não sei se você viu, Valverde, eu nem marquei aqui, lembrei agora, não sei dos números exatos. Mas as grandes mídias, principalmente a Globo, né, que era contra aí o Bolsonaro, contra não, fazia umas matérias que o Bolsonaro não gostava, deu uma matéria esses dias, não sei se foi ontem ou antes de ontem, falando sobre a economia do país, falando sobre o rombo que esse ano foi, superou os outros anos e o ano pior que foi no primeiro ano da pandemia, no começo da pandemia, 2020, mais ou menos, e elas deixaram bem claro que tem a ver com a gestão do presidente Lula. Você chegou a ver essa matéria? O que você tem a dizer? Eu não cheguei a ver essa matéria da Globo, mas eu vejo alguns Falando economistas sobre isso. falando sobre Mas o isso. que você acha? Especulação? Não, a gente aprovou um arcabouço fiscal, foi elogiado no mundo, que é um modelo a ser adotado por outros países, inclusive países é, economicamente mais fortes que a gente. O que que significa esse arcabouço fiscal? A gente garante ali os direitos que estão na Constituição, moradia, saúde, educação, saneamento básico, água potável, o que é básico para uma sociedade. Seja lá quanto isso custar, a gente tem que colocar dentro do nosso orçamento. Então, o que o país arrecadar, a prioridade será os compromissos com a dívida. O pessoal tem muito medo da dívida pública tomar um calote. É. No arcabouço fiscal que foi aprovado, isso é impossível. E a gente coloca uma margem de crescimento. Se durante 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente vê que a gente está gastando mais do que deve, essa dívida nunca vai sair de controle e, infelizmente, a gente vai ter que escolher o que a gente vai cortar das obrigações que hoje são constitucionais. E a gente espera muito que isso não aconteça. Acabamos de falar aí que o país voltou a gerar emprego, voltou a crescer, a inflação foi a menor e o crescimento foi o triplo do que todo mundo previa. Então, essa super preocupação, na verdade, é mais medo do governo ficar popular, do governo ter aprovação na sociedade, do que de fato uma preocupação legítima. É, a gente já, a gente já paga muito de dívida pública. E essa dívida pública ela está sendo respeitada no arcabouço fiscal que foi aprovado. E a gente, isso não está na conversa do governo, isso é uma conversa que a sociedade tinha que ter. A gente já pagou essa dívida pública pelo menos umas 4 vezes ao longo da nossa história. Porque imagine vocês, tudo que a gente arrecada de impostos, metade disso é só para pagar os juros. A gente não abate o que a gente deve, continua devendo sem eliminar nada. Imagine que você deve aí 10 mil reais no seu cartão de crédito e tudo que você recebe, metade você paga só de juros e você continua devendo os mesmos 10 mil reais do cartão de crédito. Imagine você passar por isso toda a sua vida. E é isso que o Brasil está passando e, e essa dívida pública ela tem que ser estudada, auditada. O problema é ter força política para isso, né? Porque se a sociedade cair nessas conversas fiadas desses economistas e não discutir o que de fato tem que ser discutido, a gente talvez vai ter que cortar a previdência, talvez vai ter que cortar o direito à saúde, o direito à educação, sendo que, se a gente rediscutisse com seriedade esse 50% do orçamento que está indo só para a rolagem da dívida, a gente conseguiria avançar muito mais do que a gente tem avançado. Agora, é uma ferida aí que o governo não ousa tocar, porque é tocar nisso e esse povo que defende a dívida pública tem poder para tirar o presidente, mas era isso que a sociedade tinha que se preocupar, e não com esses discursos que o Brasil vai gastar mais do que arrecada. Isso é uma mentira. Tá certo. Nós sabemos também, ô Valverde, que a vitória do Lula, ela consolidou e
e fez à tona também, voltar à tona, algo que a classe, principalmente trabalhadora, estava muito, como se diz, apreensiva que o governo do Bolsonaro estava tentando mexer, principalmente em direitos dos trabalhadores. Gostaria que você falasse sobre essa pauta. Sim, isso é fundamental. A gente repete aqui, né? Os sindicatos foram extirpados do país nos últimos anos. Nem foi tanto só o Bolsonaro também. O Bolsonaro ainda tinha coragem de falar isso publicamente. O governo Temer fez a mesma maldade sem falar. E nós aprendemos no nosso dia a dia que sindicato não presta. Mas pega a história do mundo, se não fossem os sindicatos, não teria, eu não sei qual a sua profissão, mas seja qual for o piso salarial dela, isso é impossível. Pelo menos uma hora para você poder se alimentar é graças ao sindicato. Quando tira o sindicato, até isso que é mais básico a gente perde. E agora voltou uma política de fortalecer a organização dos trabalhadores, de fortalecer os salários, de investir muito em renda, em emprego, em geração de emprego, formalização, a gente falou aqui do início, desses empregos informais. E eu não tenho dúvida que as trabalhadoras e os trabalhadores tendo uma renda formal, tendo uma renda cada vez maior, tudo melhora. E o consumo volta, melhora a arrecadação, que é a preocupação aí dos economistas, e a gente consegue ter um país forte, decente, respeitado no mundo. Hoje é impressionante, a opinião do Lula, o Zelensky quis conversar com o Lula, o Putin quis conversar com o Lula, o primeiro-ministro da China que quis conversar com o Lula, o Biden quer conversar com o Lula toda hora. A América do Sul, os líderes de cada país da América do Sul escolheram o Lula para ser o porta-voz da América do Sul. Os BRICS escolheram o Lula para ser o porta-voz dos BRICS. O G20 tem uma cúpula dos 7 países, das 7 maiores potências mundiais, que deixa o resto de fora. E os países que ficaram de fora organizaram o G20 e o porta-voz do G20 é o Lula. Então, se o brasileiro tivesse essa consciência da importância desse nosso líder, que é respeitado no mundo inteiro, a gente voltou a vender para o mundo todo, aonde o Lula vai, as pessoas querem conversar sobre o Brasil, o interesse de investir no país voltou. Então, Jair, eu estou muito otimista, não é porque eu sou um militante do mesmo partido que é o presidente da República, mas é porque isso nitidamente dá uma volta nas praças de São Paulo. Eu estou vindo de São Paulo aqui conversar com o Jair agora, e nas praças das nossas cidades mesmo. Ainda tem gente morando nas ruas. Mas num número, gente, nesses 9 meses, olha, você pode ter certeza que é 10% do que era no começo do ano. A gente tinha praças em São Paulo que não dava para a gente andar. E agora, com essa volta de priorizar a política, o orçamento, a gestão para garantia de emprego e renda, olha o que aconteceu. Minha Casa Minha Vida voltou e certamente num futuro bem próximo, aí, nos próximos meses, a gente só vai ter moradores em situação de rua, aqueles que assim quiser, porque vai ter política social para amparar os prefeitos para poder eliminar isso nas cidades. E aí, quando eu falo eliminar, não é, sumir com o morador de rua, não, nem levar para outra cidade, como sempre fizeram aqui no Alto Tietê. Mas é de fato criar políticas públicas para ter acolhimento, para ter programa habitacional, para ter emprego, renda. Então eu estou muito otimista porque eu estou enxergando tudo isso, entendendo tudo isso. Tá certo. Pessoal, nós vamos para um breve comercial, coisa rápida, 1 minutinho, a gente está de volta. Não saia daí. Estamos de volta aqui, falei pra você que era rapidão, estamos de volta com ele, Rodrigo Valverde, 45 anos de idade, tá novo demais. E nós vamos falar agora, Valverde, sobre, antes de entrar na questão da sua pré-candidatura, das suas ações, que eu tenho andado aí
analisando o seu perfil, principalmente no Instagram, para saber o que você anda fazendo. Estou percebendo o seu engajamento lá na cidade, suas conversas com os grupos, com os segmentos. Mas antes, para lembrar o pessoal de casa, você foi vereador na ocasião, mas eu gostaria que você destacasse, enquanto vereador, as conquistas, né? Do Poder Legislativo. Eu separei aqui sobre a derrubada do aumento abusivo do IPTU. Você, enquanto vereador lá, você foi o vereador que encabeçou essa questão, enquanto os outros vereadores estavam fugindo pela porta dos fundos, você foi praticamente carregado pela população naquela época enquanto vereador. Fala um pouquinho sobre essas conquistas e a passagem no Poder Legislativo. Essa, felizmente, teve várias conquistas lá para o povo, para a sociedade. Mas essa do IPTU, vereadores de outras cidades, de outros estados ligavam, olha, eu acompanhei aí, impressionante a repercussão que deu, até porque foi vitoriosa, né? O prefeito teve que emitir uma ação, Jair. O prefeito anterior era o Bertaioli, que saiu com 90% de aprovação, ele fez Minha Casa Minha Vida na cidade inteira. Com as obras do PAC, ele urbanizou lá as favelas da cidade, ele urbanizou as periferias, asfaltou, fez 3 momento econômico lá, milhares de famílias tendo renda com Bolsa Família. Então foi um prefeito que usou muito o SAMU, fez muitas obras lá, o túnel da Sacadura Cabral, o Córrego dos Canudos. E o sucessor dele, o Bertone na época conseguia fazer uma creche em cada bairro, né, com dinheiro do Fundeb e tudo. E o sucessor não pegou esse período, o sucessor já pegou a época que a Dilma tinha caído e era o Temer, aqueles cortes em tudo quanto é coisa. Então não tinha parque, não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha Fundeb, não tinha nada. Ele ficou desesperado e falou, poxa, e agora, como que eu vou? Falou, prefeito, desde 2001, prefeito, tem várias construções que não está sendo cobrado IPTU. O pessoal tem a casa lá e não está cobrando. Aí ele achou a ideia brilhante e resolveu, sim, de supetão já querer cobrar tudo isso de uma vez. Talvez fosse até um projeto do próprio Bertaioli, que foi o Bertaioli que contratou a empresa que tirou a foto da cidade inteira. E ele quis fazer tudo isso por fotografia, Jair. E aí saiu cada aberração lá, rapaz. Ele queria cobrar a lona de aniversário como se fosse área construída, a casinha do Rapaz, cachorro, o galinheiro. O chão estava pintado, ele considerou que é comum de condomínio. Ele não perdoou. Aliás, não é que ele não perdoou. Ele não entendeu que as casas mais antigas não eram o mesmo valor de uma casa nova. E ele cobrou o IPTU como se aquela casa fosse nova. Então a gente conseguiu mostrar cada erro e foi muito consistente. Eu fiz uma primeira live, tinha 20 pessoas assistindo. Quando as pessoas começaram a ver o carnê chegando, eu fazia a live que dava 2.000 pessoas assistindo. olha só. E aí eu fiz uma manifestação de rua, deu 300 pessoas. E aquilo foi, eu fiz esse discurso mostrando no projeto cada erro, no plenário, a TV teve que me entrevistar falando, e aí a gente fez uma manifestação no dia da inauguração de um túnel lá, que era uma das obras do PAC, e deu 6.000 pessoas na manifestação, não deixou o Nossa. prefeito falar, e o prefeito se viu obrigado a não cobrar o ISS das construções acima de 5 anos, ele teve que recuar nessa cobrança, ele teve que emitir um novo carnê, mantendo o valor do ano anterior e prometendo para o povo que ele ia fazer um cálculo mais detalhado, mais minucioso, para ser um cálculo mais justo. E nisso foi uma grande vitória que a gente foi reconhecido. Foi isso, que, inclusive, que me alavancou para disputar a prefeitura. Mas a gente teve outras vitórias lá, como, por exemplo, tinha uma grande pressão num bairro nobre lá que chama Vila Oliveira, para ser um bairro totalmente vertical, e os moradores não queriam, e estava quase que aprovado, e a gente conseguiu defender o povo, fazer audiência pública e manter como está. Hoje o bairro continua residencial, continua horizontal. A gente conseguiu por 2 anos consecutivos provar que não tinha o porquê aumentar a tarifa do ônibus. Uma delas a gente derrubou o aumento na justiça, a outra a gente impediu que aumentasse. A gente conseguiu manter mais de 2.000 famílias que estavam lá com a ordem judicial para sair das suas casas e estão morando lá até hoje. Então foi um mandato muito produtivo. A gente ia em loco nos bairros, conhecendo problema por problema da cidade. A gente fazia o debate qualificado, estudando cada tema no parlamento. Lá por conta nossa, mudaram o regimento interno da Câmara para não me deixar mais ter informação da prefeitura na época. Nossa. Todos os vereadores, exceção feita ao Iduígues, eu e o Iduígues apenas não assinamos. O atual prefeito e os outros vereadores da época, o atual prefeito que era vereador, 21 assinaturas para mudar a regra do regimento e conseguiram. Dali para frente eu não conseguia mais atuar com a mesma
Intensidade. com a mesma intensidade que eu tinha feito. Então a gente de fato, como diz o povo aí, causou. Mas causou pro bem, né? Sem dúvida, foram várias e várias vitórias. Isso é Tá certo. reconhecido até quem não gosta É. do meu partido, quem não gosta de mim, fala, não, de fato você me ajudou muito enquanto você foi vereador lá. Legal. Ó, para você de casa que está chegando agora, tem bastante gente comentando aqui. Tereza, boa tarde. Ivan Rocha, boa tarde. Sidney Fernandes, boa tarde. Pedro Beluco, boa tarde. Geraldo Antônio, boa tarde. Rodrigo, boa tarde. Jair da TV Cenário, parabéns pela iniciativa. Abraços aqui de Santa Branca. Legal. Opa, Geraldo, muito obrigado. Compartilha aí, viu? Tem bastante gente acompanhando ao vivo, muita gente vai acompanhar depois. Lembrando para você do YouTube que nós temos também um canal de cortes, só de cortes no YouTube, que é Cortes Podcast com o Jair. Depois se inscreva no canal, se inscreva também aí no Podcast com o Jair, para você acompanhar, né? Porque aqui é ao vivo, pode ser que muita gente tá trabalhando, não consegue assistir agora, mas depois os cortes a gente compartilha em diversas redes, tá bom? É muito importante aí o seu engajamento. Quero agradecer agora os nossos patrocinadores. Quero agradecer para você de Ferraz, para você aí de Poá, para você de Guaianazes, lanche do Clebão. Para você que ainda não conhece o lanche do Clebão, tá na tela aí, tá bom? Ó, tem QR Code, tem WhatsApp. Pode pedir que eu garanto um lanche fantástico, o lanche do Clebão. Tem o WhatsApp, o QR Code você vai ter o cardápio, o horário que entrega pra você, tudo certinho, tá bom, gente? Quero agradecer a galera lá do lanche do Clebão. Quero agradecer a JG Bebidas, que serve a gente aqui sempre, pra você que tá precisando comprar bebida no varejo ou no atacado. O lugar é JG Bebidas, tem o WhatsApp, tem aí o endereço, tá bom? Entrega de segunda a sábado, JG Bebidas. Quero agradecer a Alfa Brasil, a Esther. Gente, ó, vestibulinho da ETEC tá chegando. Então, ó, não perca tempo, se prepare na melhor, tá bom? Se prepare na Alfa Brasil. Já ajudou aí a encaminhar para muita gente, mais de 10 mil pessoas, tá? Para que você não perca tempo aí. Alfa Brasil, ó. Agora sim, já temos a data da prova da ETEC. Vem com a Alfa Brasil que ainda dá tempo de se preparar. Turma nova agora em outubro. Não fique de fora e entre em contato agora mesmo. Professores altamente qualificados, inclusive com o coordenador da ETEC de Poá. Não fique de fora, são poucas vagas. Telefone de contato é o 4638-5393 e o WhatsApp 96101 3693 Alfa Brasil. Deixa eu falar da Auto Moto Escola e Despachante BR. Você que está chegando aqui, preste muita atenção, hein? O lugar certo para você tirar a sua carta de habilitação, para você aí poder, achei aqui, ó, para você soluções para documentação de veículos e aprendizagem. Primeira CNH, mudança de categoria, CNH para portadores de necessidades especiais e muito mais. Maiores informações, 11 467 96634 4678 4547 e o 4678 4362. Fica na Avenida Governador Jânio Quadros, 465, Parque Dourado, em Ferraz de Vasconcelos. Agradecer meu amigo, parceiro, Marcos BR, sempre vereador aqui em Ferraz de Vasconcelos. Para você que está chegando agora, lembrando que tem o QR Code aqui na tela. Contribua com R$20 esse podcast e você no final pode levar metade de tudo que entra aqui. Então fique à vontade, nos ajude, é muito importante aí a sua participação. Hoje recebendo aqui Rodrigo Valverde. Nós falamos agora sobre o poder legislativo e aí, como você finalizou dizendo que seu trabalho enquanto vereador te fez, né, criar bastante gordura, vamos se dizer assim, porque as pessoas acreditassem em você para ser o candidato a prefeito na cidade. Você foi candidato, não venceu, mas foi muito bem votado. E aí, no segundo turno, você vai e apoia o prefeito atual da cidade. Eu fiz essa pergunta para você lá atrás, eu vou perguntar de novo. Se arrependeu? Como que foi essa questão? Explica para as pessoas que estão em casa, porque você apoiou o atual prefeito Caio Cunha Fortemente. no segundo turno lá. Me fala um pouco sobre isso. Oh, sem dúvida, Jair. Na época eu fiz o que era extremamente correto, né? Se voltasse no tempo, sem a gente adivinhar o futuro. Claro que não dá para adivinhar. Sem adivinhar o futuro. Se voltasse no tempo, na mesmíssima conjuntura, faria a mesma coisa de novo. Agora,
não foi um apoio no escuro. Claro que a gente pediu compromissos, né? Não só com fortalecimento político, eleitoral, mas fundamentalmente com a cidade. A gente entendia que a gente tinha construído o melhor programa de governo da época, entre os concorrentes, e ele assumiu um compromisso com o nosso programa de governo também, publicamente, inclusive. Sumiu publicamente. Assumiu publicamente e não cumpriu absolutamente nada. A Nada. ideia, é claro que o prefeito seria ele, o protagonista seria ele, mas sem dúvida nenhuma ele teria que me fortalecer. E eu não poderia ser ali uma peça artesanal. Era para ser um, um apoiador importante do governo e a ideia era que o governo tivesse sucesso, né? Agora, acabou a eleição, estava muito nítido que ele só usou ali para a escada eleitoral, né? Não só a mim. Na verdade, eu entrei em contato com ele e nós vencemos um grupo que sempre o líder era o Valdemar Costa Neto. Claro, Você é da claro, região, com você certeza. sabe que o Valdemar Costa Neto na região é um baita de um cacique. E ele esses dias, num programa de rádio lá da cidade, ele falou, não, Valdemar... Então, quer dizer, não era a mudança, né? Ele só Nossa. disputou para sentar na cadeira de prefeito, mas não era para atender aquele anseio. Então faz parte. Se a gente adivinhasse o futuro, sem dúvida, Não faria. não faria. Mas naquela Mas conjuntura. naquela conjuntura, sem dúvida, a gente fez o que era correto. E assim, eu não considero errado trocar o grupo anterior. Não considero isso errado. Aqui a cidade foi para pior, a cidade piorou. Então isso que nos preocupa, porque nós temos que conversar com a cidade agora, falar que ela tem condições de melhorar de fato, e isso não significa voltar ao passado. Então a gente tem esse cuidado aí de demarcar, né? Não é, a gente não está defendendo que a cidade volte a ser o que era. A gente está defendendo que a cidade melhore. Então, existe hoje quase que uma unanimidade na cidade de que esse prefeito não seja o segundo caso. Legal. Ó, eu tenho analisado e olhado o seu trabalho enquanto pré-candidato na cidade. Eu percebo que você tem conversado muito, né, sobre diversos assuntos com diversos setores da sociedade. Fala um pouquinho sobre esse sentimento de você entender que o que você acabou de dizer agora, que a grande parte da população de Mogi das Cruzes não quer a continuidade do governo que lá está. E conforme isso acontece, naturalmente vários nichos começam a te procurar e você dando atenção e conversando com essas pessoas. Me fala um pouquinho sobre essas amarrações, essas articulações. É claro que agora não é a hora de falar de projetos em si, mas já está se construindo um plano de governo aí de proposta também para a campanha para 2024, né? Jair, eu amo política desde a minha infância, inexplicavelmente. E você também, eu sei que você gosta muito de política, eu sei que Bastante. você discute aqui no seu programa, a TV Cenário fala de todos os assuntos, mas quando é política eu vejo que você fica mais emocionado Com que os certeza, eu demais gosto temas, bastante. né? E isso eu me identifico muito com você, que eu também gosto demais de política, eu considero a política o único instrumento para solucionar os problemas Você mesmo. falou tudo. E eu nunca vi na cidade, desde os meus 14 anos, que eu me entendo por gente. Eu sempre gostava de política, mas eu torcia só, igual eu torço para um time de futebol. Mas dos 14 anos para frente, eu comecei a participar. E eu nunca vi um movimento que coloca ali gente que já trabalhou em gestão pública, gente que estudou gestão pública, gente que usa os serviços públicos, gente que quer ser candidato, que quer ser representante, vários partidos políticos com ideologias diferentes, vários profissionais de vários setores da sociedade, várias faixas geracionais. A gente tem jovens ali de 16 anos e tem senhores de mais de 80 anos participando desse movimento que chama Mogi da Esperança. E é impressionante como, se a gente for fazer um podcast lá, não dá conta de tantos temas. Infelizmente, quem é daquele setor, daquela área, daquela região é apaixonado, mas a cidade não é a mesma coisa, Com certeza. né? Porém, está sendo muito consistente a construção de como que funciona a saúde, qual é o orçamento da saúde, qual é o número de funcionários da saúde, quais os equipamentos de saúde, qual a demanda da saúde em cada bairro e quais as propostas, aonde que um serviço de saúde foi de excelência no mundo, aonde que foi referência no Brasil, como que está a nota de Mogi em cada tema, na educação, no INDEB, e por aí vai. Eu nunca vi tanta gente estudando, tanta gente que conhece, tanta gente que usa e fazendo proposta. Então eu estou até assustado do poder disso. E eu acho que veio para ficar.
eu acho que vai passar as eleições do ano que vem e esse movimento vai continuar independente de quem seja o prefeito, porque vai ser um mecanismo de tantas vozes, de tanta gente sabendo, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Bom, a minha caixinha é aqui que eu vou melhor me render. Então eu nunca vi um mecanismo desse sendo construído há tanto tempo com antecedência e com pessoas diversas, né? De faixa etária, de faixa social, de regiões diferentes da cidade. Então eu tô apaixonado pelo movimento Mogi da Esperança e calhou, é, de eu ser o representante desse projeto. Né? Ele ia ser construído independente de Independente de você. candidatura, independente de mim, independente do meu partido, ele ia ser construído. É, a, a frustração com o atual prefeito, tem muita gente que ajudou o atual prefeito. A frustração da maneira que ele tocou tudo fez muita gente se mobilizar e se organizar, independente do poder público. E eu tive a sorte aí, a felicidade de ser o representante desse projeto público, mas esse projeto tem de vários representantes. Então, essa maneira aí de a gente estar conversando com profissionais, com acadêmicos, com jovens, com idosos, com gente do povo, que é quem melhor diagnostica o problema, tá sendo assim muito valioso. Eu tô aprendendo demais, tá me ensinando mais que minha pós-graduação. É impressionante. Que legal. Ó, eu quero falar de um tema agora também, que foi até tema de uma publicação que você fez em suas redes sociais, que aí contrapõe de forma negativa do que eu vou falar, mas positiva uma cidade que eu vou dar um exemplo agora, que é Itaquaquecetuba. Dias atrás eu estive em Itaquaquecetuba com meu amigo prefeito lá da cidade, delegado Eduardo Boigues, falando sobre os 1000 dias, né, da sua gestão, que agora todos para ele na hora da coletiva e ele me respondeu bem bacana que e é o seguinte, é continuidade, um governo coeso. Por quê? Na cidade lá de Itaquaquecetuba, a gestão até agora só trocou até agora 4 secretários. E 3 desses secretários Que foi inveja. e você disse numa postagem que lá na cidade, lá é a cidade da troca de 3. Foram 3 secretários da educação, 3 secretários da saúde, 3 secretários do meio ambiente e 3 do desenvolvimento econômico que foram trocados na cidade de Mogi das Cruzes. Isso é um dos principais temas que eu considero, né? Geração de emprego, saúde e educação. Por que tanta troca? É a falta de projeto para a cidade. Hoje o Jair não me deu bom dia do jeito que eu queria. Vou nomear outro. Apareceu um cara, deu uma ideia. Nossa, gostei dessa ideia. Vou colocar a sua ideia no lugar do cara que eu tinha colocado lá. Parece que é brincadeira, mas é assim que tá tocando a cidade. E isso tá colapsando a cidade. A gente começou o ano com 200 salas de professores, 200 salas de aula sem professores. Não tendo professor, falta de planejamento. É, a gente teve um colapso na saúde, no Pro Criança, que ele trocou o nome, colocou de maneira marqueteira o nome Vagalume, que não tinha pediatra. Então, assim, é muita falta de projeto, venceu uma eleição que não esperava vencer, não ouviu quem o ajudou, tem gente que construiu o programa de governo para ele e simplesmente essa pessoa não faz mais parte do governo. E aí, de antenada, ele vê uma grande ideia, ele falou. Isso que eu estou dizendo, Jair, da impressão que é um discurso de oposição. Mas pega uma entrevista que ele deu há uns 3 meses atrás, 2 meses, perguntaram por que ele trocou a secretária de comunicação. E ele falou: não, eu estava em outra cidade, num outro evento, e aí ela me contou de um projeto dela, eu fiquei apaixonado pelo projeto e nomeei ela como secretária. E Não, você tá agora, brincando. semana passada, essa mesma secretária que veio desse jeito para a cidade já saiu. Então, assim, Isso é sério, hein? Como que a ele cidade pode ter continuidade? Pode ter um projeto de fato de governo? não tem norte, não tem horizonte, não tem planejamento estratégico. Então, venceu, começou a apagar os incêndios. No comecinho eu tentei participar do governo, eu Claro. tentei ajudar. E era assim, não, hoje tá tendo fila na vacina, vamos arrumar isso aqui. Não, hoje a reclamação é essa, vamos fazer isso. Ele ia apagando os incêndios sem se planejar para não ter incêndio, sabe? Então apareceu um incêndio hoje, ele se preocupava com aquilo. No dia seguinte era um outro incêndio, e ele não se planejou como que ele ia tocar os 4 anos da cidade. Então isso é muito triste. Você acabou de falar de um exemplo de uma cidade que em quase 4 anos trocou 4 secretários. E 3 dele porque quis sair. Que daí você não tem governabilidade. Agora, nos temas mais. Eu posso falar. Eu não sei qual secretaria que é o mesmo secretário. Eu não conheço. Eu não conheço. Não estou lembrando.
E nos principais temas, como que você coloca alguém que coloca uma metodologia, coloca um planejamento e depois você troca se alguém coloca outro? O que vai acontecer com a educação das nossas crianças? Entendi. Não pode ser Não assim. pode. Então você tinha que traçar ali um, um planejamento, e para executar esse planejamento, as pessoas tinham que se adequar a esse planejamento. E de preferência que fosse a mesma. Porque quando você coloca um secretário lá, não é fácil ele conhecer todo o histórico, toda a série histórica, você troca. Entendi. Isso vai colapsando, é por isso que ele tem uma avaliação negativa maior do que o prefeito anterior, que conseguiu ser o primeiro prefeito da história a perder uma reeleição na cidade. Ele E foi o ele, primeiro. e ele hoje está com uma rejeição maior que o antecessor. Maior? Está maior, muito maior. Qualquer pesquisa mostra isso. E ele sabe disso. Tá certo. Ó, lembrando que todos os nomes citados, não só nesse bate-papo, nessas entrevistas que a gente faz, com certeza tem o direito a se explicar e não é diferente com o prefeito de Mogi, o Caio Cunha, que já foi convidado várias vezes por mim e eu acredito que a assessoria lá não tá muito afim dele vir falar conosco não, mas ele em breve com certeza virá, inclusive a vice-prefeita, a Priscila, né? Ela virá aqui na quarta-feira, será muito bem recebida. Tomara que depois desse programa ela não desista, né, de vir aqui, mas ela vai ser muito bem atendida e é claro que a gente vai questionar alguns pontos, tal, mas ela se mostra uma pessoa bastante do bem, educada. Eu acredito que ela não vai desmarcar a entrevista no nosso podcast. Mas a gente precisa sabatinar e questionar todos os nossos convidados e o tema principal do convidado de hoje é ser a oposição lá do governo do atual prefeito Caio e com certeza virá candidato aí, se Deus permitir, novamente a prefeito do município. Eu separei alguns pontos aqui, o Valverde, sobre algumas pastas, né? E eu gostaria que você falasse na sua visão como anda lá essas pastas. Queria que você falasse, até foi um tema que você também falou bastante dias atrás, sobre o transporte público da cidade de Mogi das Cruzes. Qual é a visão, não só sua, mas da população lá? Mogi tem um desafio, né? Não é fácil também a gente querer transformar a cidade sem conhecer o histórico da cidade, né? E a cidade se desenvolveu graças à linha do trem. A cidade é conhecida por ser ali a primeira cidade que polui o rio Tietê. Então, tá um nascedor do rio Tietê ali, o rio mais importante do estado. Na cidade do lado, o Salesópolis, passa rapidamente por Biritiba-Mirim. E em Mogi das Cruzes é onde ele de fato se torna conhecido. E, e a linha do trem foi construída na onde acabava a margem do rio Tietê. A cidade de Mogi está perto dos 460 anos. Os historiadores, né, que estudaram de maneira mais aprofundada a história de Mogi garantem que ela não tem 460 anos. Mas os prefeitos anteriores todos colocam Mogi como 1560. Mas seja qual for o início ali da fundação da cidade, as ruas do centro era para passar só carroças. E hoje a cidade é quase 500 mil habitantes e são as mesmas ruas. Então a gente tem desafios ali. O rio Tietê, que a várzea dele ia até a linha do trem, não era para ter nada entre a linha do trem e o Tietê, mas na prática existem ali mais de 100 mil pessoas entre o rio e a linha. Então é um desafio, não só do ponto de vista das enchentes, mas também do trânsito. O lado de cada cidade são essas ruas centenárias que passavam charrete e agora passam carros. O calçadão da cidade é uma preocupação dos comerciantes, porque está falindo aonde tem calçadão. Então a cidade tem vários desafios. Agora, o que não pode é você não apresentar nenhum projeto e não ter estudado o porquê que a cidade trava nos horários de pico. Então eu falei alguma coisa aqui que talvez o prefeito atual não saiba. E o pior, aonde passa mais de 200 mil veículos por dia, que é a conhecida rotatória do Habib's, até quem é de Eu Ferraz de sei, Vasconcelos conhece, conheço. quando vai para lá sofre Pô, ali também. terrível ali. O prefeito resolveu, sem licitação, querer mexer naquela rotatória. Ele não ensinaram para ele que quando você administra uma cidade, essa cidade ela é de todo mundo, ela não é sua. Então você não faz uma reforma em qualquer lugar da cidade sem licitação, sem chamamento público, sem obedecer à legislação. E ele resolveu, por conta própria, ali, negociar uma esquina ali, perto do Habib's, para uma empresa de material de construção.
e começou a fazer a obra lá sem chamamento público, sem licitação, sem transparência. E é óbvio que isso foi embargado na justiça. Certeza. Então piorou o trânsito e agora ele começou e não consegue terminar. E ao invés de falar, judiciário, desculpa, eu fui um prefeito que não entendia as minhas obrigações, então eu retiro, ele resolveu recorrer. Então Nossa. ele já perdeu, não tem como ganhar, e ele prefere recorrer e vai no erro até o final. Eu não sei até quando vai essa demanda. O próximo prefeito de Mogi, primeira coisa que tem que falar, juiz, parabéns por o senhor ter ensinado que a cidade é de todo mundo e não de uma empresa do ramo da construção civil. E, o estudo para essa rotatória do Habib's cresceu, teve muitos prédios ali, Jair, e é a mesma via. Colocaram mais de 20 mil pessoas num lugar da cidade com a mesma rua. É lógico que ia colapsar. Então agora a gente precisa consertar tudo isso. O transporte público, que com um transporte público de excelência, convida as pessoas a usá-lo. E aí é menos carro na rua, principalmente nos horários de pico. O transporte público, pela primeira vez na nossa história, a prefeitura está dando dinheiro do povo mensalmente para os empresários de transportes. Nunca teve isso na história da cidade. Esse prefeito conseguiu quebrar esse tabu. Pela primeira vez. A tarifa ela sempre foi cara. Inclusive, quando eu fui vereador, por um absurdo, isso não se explica. Mas é a primeira vez que a gente está tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro da educação e dando dinheiro para os empresários. E a tarifa continua cara. Então, e o pior, ele fez alterações nas linhas que reduziram o número de veículos. Então, aumentou o espaço de espera entre um ônibus e outro. Isso também faz um colapso no sistema de transporte. Então, são muitas coisas para arrumar, o que já era ruim, porque sempre teve um compromisso muito forte das empresas de transportes com os governos em Mogi das Cruzes. Era a cidade da Aerolis, Verdade. depois virou a cidade da Júlio Simões. E o que já era ruim, mas ainda minimamente funcionava, esse prefeito conseguiu piorar. As pessoas que estavam acostumadas a ir para um terminal passaram a ir para outro. As pessoas que estavam acostumadas com um horário começaram a trocar esse horário, começou a tirar itinerário. Então, colapsou o transporte. Então, é muita coisa para consertar. Tem denúncia e, sem dúvida nenhuma, seria possível ter uma tarifa mais econômica e ter mais ônibus circulando, principalmente nos horários de pico. Então, são vários desafios ali, mas o transporte público sendo de excelência, tenho certeza que isso reduz o trânsito também e, ao mesmo tempo, entender esse histórico centenário da cidade para a gente adaptar com o século XXI. Tá certo. Ó, um outro ponto e uma outra pasta que eu sei que você conhece muito, até porque é uma das suas principais bandeiras, até quanto vereador, foi a questão da habitação. Gostaria que você falasse, no seu ponto de vista, precisa fazer e não fez até agora. Perfeito. Esse tema é muito legal, Jair, porque as pessoas não veem com bons olhos a palavra habitação, por incrível que pareça. Eu perdia muito voto quando eu estava defendendo o povo lá de Jundiapeba. Eu lembro. Como eu perdia votos? Porque a turma fala, esse vereador fica falando para a pessoa morar onde ela não comprou. Tem uma cultura que a gente tem que pagar muito caro no lugar que a gente mora. Ou a gente paga mensalmente um pedação do nosso orçamento, da nossa renda mensal, ou a gente fica a vida inteira economizando ou a vida inteira pagando para a gente ter um teto. É essa cultura que nos ensinaram, porque isso dá muito lucro. O ramo imobiliário é um ramo muito próspero do ponto de vista do lucro. Então, esse lobby faz as pessoas terem essa cultura. Porém, eu tenho certeza aí, para quem está nos assistindo, que ninguém gosta de passear com o filho e ir para o shopping e ver uma família morando lá no meio da praça. Eu tenho certeza que ninguém gosta. Tenho certeza que a pessoa, às vezes, evita a passar por um caminho porque sabe que ali tem morador em situação de rua. A gente sabe a dificuldade que é um casal jovem, louco para casar e não tem 200 mil reais para comprar um terreno regularizado ou não tem 200 mil reais para contratar um engenheiro, pagar uma empreiteira e construir a sua casa rapidamente. E aí esse casal ou vai morar de favor com a mãe, ou vai tentar morar de aluguel e o pouco que ganha, mais da metade vai só para aluguel. Então, é uma política necessária. Morar não podia ser tão caro. Mas já que nada mais justo que o poder público pegar um pedacinho só do orçamento, de todos os impostos que todo mundo paga, e ajudar um jovem casal que quer ter a sua moradia,
aquela família que não tem para onde ir, ter um teto minimamente, é o primeiro direito que a gente tem que ter. A gente, quando tem um teto, a gente consegue pensar em saúde, pensar em educação, pensar em arrumar um emprego. Agora, quando a gente não tem nem teto, não dá pra gente pensar em nada, né? E Mogi não tem. Coloca lá um secretário que o que ele mais sabe fazer é notificar as pessoas falando, nossa, tem 30 dias para sair da sua casa. Parece que é um discurso de oposição, mas eu desafio aqui, prefeito, se o senhor vier aqui, ou a vice-prefeita vem aqui, e eu desafio, mostre para o Jair aqui, me desminta, e mostre quantas notificações vocês falando, olha, você foi contemplado, o mês que vem você vai ter uma chave do seu apartamento. Ou uma notificação falando, olha, onde você mora nós vamos pegar de volta e você tem 30 dias, o Pix do Jair aqui como o depósito. E daí quem ganhar a aposta leva. Se topar, tô dentro. A especialidade do secretário de habitação é tirar a casa das pessoas. Foi a minha primeira briga com o atual prefeito. A minha primeira. Jair, eu apoiei ele fortemente em novembro de 2020. Dando minha cara a tapa nos movimentos de moradia da cidade inteira. Falando, gente, sentei com o Caio, ele vai ter compromisso com vocês, ele não vai tirar ninguém, ele vai discutir com o Ministério Público, com o juiz, com a CDHU, com a Caixa Econômica Federal e vai discutir uma solução de regularização. Fui em movimento de moradia por movimento de moradia. Sem dúvida, Jair, o que eu estou falando aqui agora, mais de 90% dos eleitores dos movimentos de moradia votaram nele. Isso foi entre 15 de novembro a 30 de novembro de 2020. No dia 26 de janeiro, quem entrar no meu Facebook aí vai ver, 26 de janeiro de 2021, eu já tive que fazer uma live com os moradores do Jardim Santos Dumont, falando, olha, eu peço desculpa para vocês que eu pedi para votar nesse prefeito e ele já mandou a GCM tirar vocês daqui. Peço desculpa de ele vir aqui derrubar sua casa. Mas nós tiramos o prefeito anterior porque ele fazia isso. Agora nós vamos tirar esse prefeito também. Dia 26 de janeiro de 2021. Não deu nem 26 dias de lua de mel, eu e ele. Nossa, só que coisa, hein? Então, assim, é muito triste a falta de compromisso, a falta de política pública. Mas só que é interessante nisso. Tá travando, Rafael, a internet? O pessoal falou aqui tá travando. Pra mim tá normal aqui. Vocês estão sentindo a diferença? Tá dando uma travada? Nós temos duas internet aqui. Uma deu probleminha, nós trocamos rapidinho e estamos com a segunda. Não era pra estar dando problema. Então, dá o feedback aí, você que tá assistindo. Mas sabe uma coisa bastante, assim, que eu acho louvável no político? É como você disse, você apoiou alguém, você não previa o futuro, acreditando que ele faria dar continuidade nos seus projetos enquanto candidato na época. É assim que faz uma aliança, né? Fala, peraí, eu vou te apoiar, consequentemente, eu preciso que alguns temas você priorize. E aí, com menos de 30 dias, ele vai lá em algo que você mais trabalhava em cima e faz totalmente ao contrário. Mas as pessoas votaram nele. Mas eu vou falar uma coisa, eu acho mais louvável a sua atitude, pouco tempo, você já pôr a cara e já falar, ó, fez totalmente ao contrário. Porque, infelizmente, o que a gente vê na política é aquela pessoa aguardando alguma coisa cair da mesa, não sei se você me entende. Sim, Fica claro. esperando ali, ó. Ele Jair, cometeu o primeiro Jair, erro. se eu pedisse uma secretaria para ele, ele me dava. Entendeu? É bom que é bom que você entende fácil. Então, você, além de não fazer do seu voto que você teve na urna barganha para poder ter alguma coisa a seu favor, Não, você conversamos para ele me apoiar para deputado, para apoiar o Eduígues para presidente, isso aí tudo a gente conversou. Eu queria dar publicidade, ele que não quis. Isso é legítimo na política. Legítimo, não, claro que Agora, priorizando sempre o público. Pessoal, estou recebendo hoje aqui no nossos estúdios, no podcast com o Jair, Rodrigo Valverde, 45 anos, advogado, foi candidato a prefeito na última eleição, pré-candidato a prefeito lá de Mogi das Cruzes. Lembrando você que está assistindo agora, às 19 horas tem outro podcast. Estou quase trazendo minha cama aqui, viu? Vou dormir aqui. Trabalhei bastante. Conta, graças a Deus, não posso reclamar não. A prefeita da cidade de Ferraz de Vasconcelos, até então, está agendado para ela vir hoje aqui no podcast com o Jair, será muito bem recebida. Uma outra questão que eu gostaria que você falasse, que também você fala muito sobre essa questão, é a segurança pública de Mogi. É o último tema, porque senão nós vamos ficar 10 horas aqui falando de problemas, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a segurança pública. Tem muita reclamação lá sobre esse tema? É a principal reclamação. Todas as pesquisas que você faz, assim,
superficialmente e científica. Dá o mesmo resultado. É a principal reclamação. E não tem mágica. A gente está muito acostumado a ver o seguinte: vamos armar, vamos dar mais arma para os policiais, vamos fazer mais presídio, vamos colocar mais cadeia, vamos colocar mais vagabundo na cadeia. E se fosse fácil assim? O que de fato precisa ser feito é não deixar a marginalidade se criar. E aí é muita cultura, cultura, cultura. É basquete na periferia, de madrugada, à noite. É futebol, é atletismo, é vôlei, é peça teatral, é cinema e principalmente aí, renda, emprego, qualificação profissional, estudo. É assim que a gente não deixa a marginalidade se criar. Se a gente ficar apostando só em comprar mais 38 para a guarda municipal, e a juventude ficar lá largada, sem emprego, sem base familiar, sem nada para ocupar a cabeça, essa molecada vai para o caminho errado. E quando a molecada vai para o caminho errado, ela não atinge a periferia, ela vai para o centro, ela vai para o bairro bacana, ela vai atrapalhar a melhor juventude para o filho da classe média. Então a gente tem que fazer as duas coisas. O que já tem que ser combatido agora, que não dá para esperar, é repressão. Agora, para o futuro, de forma consistente, é muita cultura. E aí não dá para ser 0,01% do orçamento na cultura. Porque aí o que vai fazer? Aí você não está construindo nada para amanhã. E aí você não tira o jovem, infelizmente, do ostracismo. Porque tem um ditado que minha mãe fala, graças a Deus é viva, e meu pai também, que mente vazia é esconderijo do diabo. Não tem nada mais sábio do que sua mãe falou. É fato, isso é fato. Isso é fato. Se você deixar essa molecada ociosa, a gente vai ter dor de cabeça com os adultos no futuro. É isso aí. Então é cuidar deles agora. Ontem teve eleição do Conselho Tutelar. Quero dar os parabéns para os 20 eleitos. Familiar que não está dando as condições adequadas para uma criança crescer de maneira saudável. E é cuidando das nossas crianças que a gente vai ter uma geração melhor que a nossa, Jair. Legal. Ó, você falou dos conselheiros. Ontem eu fiz uma cobertura aqui. Eu também quero dar os parabéns novamente aqui no podcast. Lá em Mogi são 20. Aqui são 5, né? Aqui em Ferraz de Vasconcelos são 5 novos conselheiros. Deixa eu pegar aqui os nomes dos 5 novos conselheiros que venceram as eleições. Novamente dar os parabéns. Ontem fiquei 2 horas e 1 minuto ao vivo. Bacana. Transmitido parabéns, ponta a ponta aí. Duvido que você ia ter tanto parceiro aí te ajudando. Obrigado. Ó, quem venceu as eleições são 5, né, novos conselheiros que vão trabalhar muito em prol aí de fazer valer, né, a lei que rege, que protege, né, nossas crianças, os adolescentes. Eles são os responsáveis, né, para ficar de olho, para saber se está tudo certo. Dani da Educação com 1.018 votos. Nossa, muito voto. Parabéns. Ficou em primeira. Nando do Ipanema, 787 votos. Claudinho, chorou bastante, concedeu entrevista para mim na hora lá, legal. 736 votos. Em quarto lugar, Guida Carvalho, 711 votos. E por último, a última dessa lista de eleitos, né, a Cláudia Bolo, 676 votos. Parabéns aí a todos os novos conselheiros tutelares que irão assumir aí a partir de janeiro por 4 anos aqui em Ferraz de Vasconcelos. Hoje eu estou recebendo aqui, está quase chegando às considerações finais, mas antes, Valverde, fala um pouquinho sobre daqui para frente, o que a cidade pode esperar aí do pré-candidato, o que você está projetando aí para poder, de fato, ir para a rua, pedir o voto lá? O que as pessoas podem esperar? Até dia 15 de agosto do ano que vem a gente tem que ficar pianinho. Pianinho, por isso que eu disse. Lá na frente é campanha. Agora é pré-campanha, mas é na pré-campanha que a gente tem que ouvir as pessoas, mais ouvir do que falar, né? Ouvir as propostas de solução dos problemas. Tem proposta que ela é faraônica, mas tem proposta muito eficaz. E essa proposta faraônica, às vezes ela não é impossível. Então, ouvir muito, estudar muito. E esse estudar com orçamento de hoje, o que dá para fazer para não enganar ninguém. E o principal, já que eu acho que vai ser a cereja do bolo. O que a cidade pode fazer para arrecadar mais? Uma coisa é eu falar, bom, Mogi é uma cidade rica, 2,5 bilhões de orçamento. Muito dinheiro. É a cidade mais rica do Alto Tietê disparada. Então, eu fico pensando no coitado do prefeito de Itaquá, que tem os mesmos problemas, do mesmo tamanho de Mogi,
e tem 3 vezes menos orçamento. 3 vezes. E como que o prefeito de Mogi tem a coragem de chorar? Então, assim, eu tenho certeza que eu não vou ser um prefeito chorão, porque eu vou me colocar nessa realidade. O prefeito de Itaquá tem os mesmíssimos problemas do tamanho dos problemas de Mogi, mas tem 1/3 só do orçamento. Então, o prefeito de Mogi não tem o direito de chorar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, por que que Mogi não usa o maior espaço de indústria pesada da América Latina que fica aí em Mogi, que é o distrito do Taboão? A quais interesses os governos estão atendendo que não deixa usar aquela área? Por que que Mogi, que tem 2 serras espetaculares, que deixa o clima lá espetacular, a Serra do Itapetí e a Serra do Mar, por que que a gente não transforma Mogi numa potência turística? Que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai divulgar o nome da cidade, vai melhorar a arrecadação. E a hora que faz isso, você melhora o consumo no restaurante, no hotel, nos barzinhos, nas discotecas, nas lojas de roupa. Vai ter um monte de empreendedor podendo aumentar sua renda. Por que que não foi feito isso ainda? Então, assim, sem enganar ninguém, dá para a gente aumentar o orçamento em 1/3. E o orçamento que já existe hoje, que já é muito forte, eu peguei aqui usando Itaquá como analogia, não é para Mogi ser a cidade mais forte do Alto Tietê, é para Mogi ser uma das cidades mais fortes do Brasil. Tem potencial para isso, precisa ter vontade política, deixar o seu povo ser o protagonista dela, e o principal, não ter amarras. O prefeito de Mogi ganhou a última eleição dizendo que não teria amarras. E 2 horas depois ele estava tomando café com quem? Então, fica aí o recado. Tá certo. Ó, pra gente finalizar aqui, depois tem as considerações finais. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez aí a grande audiência, muita gente acompanhando, não só do Facebook, mas do YouTube. Lembrando a vocês que tudo que é entrevista política é transmitido ao vivo aqui também no Facebook e os outros temas exclusivamente no YouTube. Então, se você ainda não está seguindo, né, nossas plataformas, principalmente lá no YouTube, se inscreva lá no nosso canal, Podcast com Jair, TV Cenário, né? TV Cenário, tem o Podcast com Jair também. É muito importante você nos acompanhar. Claro que a gente sabe, Valverde, que por mais que você tenha uma história muito grande dentro do PT, lá de Mogi e tal, você não manda no PT de forma nacional Mas nem em Mogi eu mando. e nos municípios, né? E eu queria saber, de uma forma bastante imparcial, que eu sei que você recentemente, aqui é só uma opinião, recentemente aqui em Ferraz, o PT, eu fiz uma cobertura mostrando que o PT, né, que até certo ponto foi até oposição desse governo aqui, que é o governo da Priscila Gambale, que agora tinha, na minha avaliação, tinha de tudo também para poder lançar um candidato próprio, até por conta dessa ascensão aí do PT, do Lula, por conta do governo. Recentemente eles declararam apoio ao governo da Priscila Gambale e o Mané, o Aparecido Marabras, assumiu a Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal da cidade e já declararam que irão apoiar a prefeita, e não foi discutido nem falado também questão de ser vice, nada disso, mas de um apoio que incondicional. O que você enxerga nisso? Você acredita que o governo merece, até por conta das entregas que está sendo feita na cidade? Qual que é a sua visão? O PT, ele é muito importante em qualquer cidade do Brasil, porque ou ele pode trazer recurso, né, do governo federal para a cidade, os seus militantes, os seus representantes, como também ele pode caminhar ao lado da população contra as injustiças. Então, seja de um lado ou do outro, o PT é sempre importante para a sociedade. Verdade. E eu espero muito que o PT de Ferraz tenha acertado nessa estratégia que você acabou de me perguntar, que é uma baita de uma bola dividida. Olhando de fora, eu que sou um claro. petista de coração, eu queria muito que o PT disputasse a prefeitura aqui. Claro. Eu fico com uma inveja danada quando tem as apurações. Aí sai lá e eu vejo o Mogi das Cruzes lá, o PT com aquele pouquinho de... Falei, poxa, se Mogi fosse igual Ferraz, eu ia ganhar a eleição com tanto mais facilidade. Então aqui bastava ter uma liderança porque o público já existe. E aí era possível vencer Priscila Gambale, vencer Rafuzinho, vencer Jorge Abizarra. Era só o PT ter um pouco de organização e conversar com esse povo que gosta, sem exceção. E o Haddad também. É verdade. Então, era possível a gente ter lideranças espetaculares aqui. O próprio Aparecido Marabras, o secretário, o próprio vereador Cláudio Ramos. Então, esse é o meu desejo como petista, apaixonado e tal. Agora, a estratégia deles aqui, eu não sei. Talvez eles analisaram, talvez não ia haver muita organização para disputar para valer e falou, bom,
O governo talvez está tendo alguma aceitação na sociedade. Vamos unir forças. Então, eu espero muito que eles tenham acertado. Mas eu, olhando de fora, acho que o mais acertado era disputar. Que eu gosto de uma disputa. Legal. É isso. Pessoal, eu quero agradecer aí, mais uma vez, todos vocês que acompanharam, não só aqui na plataforma do Facebook, mas no YouTube, a entrevista com o Rodrigo Valverde, meu amigo Rodrigo Valverde, o cara do bem, que eu já conheço há muito tempo, humilde, né? Porque tomara que quando virar prefeito continue sendo humilde, que tem uns caras que depois que vem, some, né? O certo é eu vim aqui todo dia, mas no pior das hipóteses, online, a gente vai conversar o dia que você quiser. Eu sei disso. Quero agradecer a grande audiência de vocês, sempre, né, mantendo, né, nosso programa bem bacana. Rodrigo, nas suas considerações finais, fique à vontade aí para falar aquilo que ainda não falou. Fique à vontade. Legal, agradecer muito aqui a TV Cenário, o podcast com o Jair. O Jair, essa liderança da comunicação aqui do Alto Tietê, que vem crescendo cada vez mais, gosto muito do trabalho dele. E falar para vocês o seguinte, gente, é muito fácil a gente falar do erro dos outros, a gente falar que os outros estão errados, que ninguém sabe fazer nada, só que a gente não fazer a nossa parte. Então acredite, todos os problemas da sua vida e da coletividade, da sua cidade, você tem a ver com isso. Ou você votou errado, ou você não participou, ou você não fez absolutamente nada para mudar. Então é muito duro ouvir isso, mas a gente tem culpa de praticamente tudo que está em nossa volta que a gente discorde. Então participe da política. Em Mogi das Cruzes está tendo um movimento chamado Mogi da Esperança, que cabe todo mundo, todas as opiniões, e depois vai sair o melhor extraído de todo mundo. Todo mundo vai estudar, todo mundo vai trabalhar e todo mundo vai transformar. É assim, participando da política, mobilizando, doando um pouco do nosso tempo. Eu sei que não é fácil a gente pagar as contas, acordar cedo, mas só tem um caminho para resolver os problemas do mundo. E esse caminho é a política. Se não for política, é guerra, e guerra fica tudo pior. Então, por mais que você fale mal da política, por mais que você não goste da política, você está errado. A política é o caminho para solucionar tudo. Obrigado pela participação, Jair. Estou sempre à disposição, sempre que precisar. Tá certo. Para finalizar, quero mais uma vez agradecer nossos patrocinadores. Para você que gosta de lanche gostoso, é o Lanche do Clebão, atende Ferraz, Poá, Guaianazes. É só pedir que chega rapidinho para você. Muito obrigado mesmo pelo carinho aí, o pessoal do Clebão que nos assiste sempre. Ela coloca na televisão lá no restaurante dela lá também para assistir o nosso podcast. Então, serve a gente com bebida, com refrigerante, até uma cervejinha. Eu nem ofereci pro Valverde hoje. Quer uma cervejinha, Valverde? Tá na hora comercial. Horário comercial, né? É vou verdade, negar. tá certo. Code, telefone, tem tudo para você da JG Bebidas. Quero agradecer também a Alfa Brasil, parceira nossa aqui, eu já falei, fiz um marchand, mas tá aí, ó, a arte na tela. Quero saber mais já aí sobre a Alfa Brasil, como eu faço? Não tem problema, entra no Google aí, coloca Alfa Brasil Poá, vai aparecer tudo, e de antemão já quero mandar um boa tarde a BR, Autoescola e Despachante BR, do meu amigo Marcos BR, sempre vereador da cidade, que também é o novo patrocinador, apoiador aí do podcast com o Jair, o podcast que mais cresce aqui na nossa região. Muito obrigado mesmo pelo apoio, por mais essa oportunidade em me dar saúde, juntamente com a minha família, com nossos colaboradores, para poder tocar esse podcast. Agradecer aí toda a minha família, agradecer aos nossos colaboradores e, claro, você de casa que sempre fortalecem aí o podcast com o Jair. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.
TV Cenário, o nosso compromisso é com a verdade.